Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre números naturais e hoje vamos estudar sobre expressões numéricas. Bom, o que são expressões numéricas? Expressões numéricas são expressões matemáticas que servem para modelar algum problema que foi dado. Bom, ela intuitivamente serve para isso. O nosso objetivo hoje é tentar compreender essas expressões. Qual é essa organização que é feita, como relacioná-las com problemas e como efetuar todos os cálculos em todas as operações, determinando o seu valor numérico. Com certeza vocês já viram expressões numéricas anteriormente através de resolução de probleminhas bem básicos. Eu vou mostrar para vocês agora algumas expressões que vocês podem ter se deparado ou algumas semelhantes a essas que vocês já devem ter visto em alguma situação ou outra. Utilizando esse primeiro exemplo, podemos pensar da seguinte forma: vamos tentar relacionar essa expressão que já está totalmente resolvida, tá? A expressão inicial, a que deu início a esse problema, foi até a primeira igualdade. Então, esse 15 mais 1 menos 2. O que ele quer dizer? Surgiu do nada? Não, a gente sempre consegue relacionar algum problema com essa expressão. Bom, na maioria das vezes conseguimos relacionar. Então, vamos tentar relacionar um probleminha bem básico com esse primeiro exemplo. João comprou 15 figurinhas e ganhou uma da sua mãe. Depois disso, ele resolveu dar duas figurinhas para sua irmã. Com quantas figurinhas João ficou? Bom, probleminha bem básico, que todo mundo faria por etapas da mesma maneira. Primeiro somaria 15 mais 1 e depois subtrairia 2. O resultado final seria 14, ou seja, João ficou com 14 figurinhas, depois de ter dado duas para sua irmã. Da mesma forma, a gente pode relacionar esse segundo exemplo com alguma situação bem básica. Por exemplo, João comprou 15 figurinhas e sua mãe lhe deu uma. No dia seguinte, ele resolveu comprar o dobro de figurinhas que possuía. Quantas figurinhas João comprou no dia seguinte? Bom, então eu vou calcular inicialmente. Quantas figurinhas João tinha ao todo? 15, que foram as que ele comprou, e uma que a mãe lhe deu. Então ele tinha 16 figurinhas. Depois, ele resolveu comprar o dobro, então eu preciso determinar qual o dobro de 16? 32. Ou seja, João comprou 32 figurinhas. Vocês podem observar aqui uma pequena diferença da primeira expressão para a segunda. Primeiro, a operação do 1 com o 2, que era a subtração, e agora temos um parêntese e depois do parêntese uma multiplicação. O que significa esse parêntese? Ele nos dá a ideia de prioridade e que a operação a que está multiplicando ele, que está relacionada a ele, depende desse resultado. Ele não é só para que eu deixe de enfeite ou que não sirva de nada. Não. Nesse problema que eu acabei de citar, vocês puderam observar que, primeiro, a gente precisava determinar quantas figurinhas João tinha, ou seja, era prioridade determinar esse valor inicial. Depois, esse valor total dependia totalmente do valor que estava dentro do parêntese. Se por acaso eu não tivesse levado esse parêntese em consideração e tivesse efetuado 1 vezes 2, 2. 2 mais 15, 17. Não teria nada a ver, nem estaria relacionado o resultado que eu teria encontrado com o resultado real, com o verdadeiro resultado, com o correto. Então, o que a gente precisa agora começar a compreender? Quando vemos uma expressão que esteja organizada com a utilização de parênteses, significa que os parênteses têm total prioridade, porque eles representam um número só, um único número. É uma expressão. Só que quando eu determinar o resultado dessa expressão, eu vou obter um único número, como nós obtivemos aqui, 15 mais 1, 16. Então, esse parêntese todo é somente para determinar, para representar esse valor, tá bom? No terceiro exemplo, nós vemos que agora temos uma potência, parênteses, adição e multiplicação. Então, o que a gente precisa inicialmente saber? Bom, dado o segundo exemplo, já podemos imaginar que aqui eu preciso, com obrigação, com obrigatoriedade, determinar esse valor aqui, o valor que está dentro do parêntese inicialmente. Só que eu tenho uma potência e uma adição. Então, vamos pensar um pouco. Será que eu preciso resolver essa potência primeiro ou eu posso somar 5 mais 1 e depois determinar a potência? Bom, utilizando a lógica um pouquinho, a gente pode considerar o seguinte:
A potência, ela só me representa uma multiplicação. Uma multiplicação que está sendo representada de uma maneira diferente. Então, ao invés de pensar como um número 5 ao quadrado, eu posso pensar como 5 vezes 5, afinal de contas, é a outra maneira de escrevermos a multiplicação. 5 vezes 5 é representarmos como potência. Então, eu poderia pensar assim, 5 vezes 5 mais 1. E aí vem o meu questionamento. Quem eu efetuo primeiro? Bom, aí a gente pode também pensar que 5 vezes 5 é uma maneira de escrever uma adição. Então, no final das contas, seria como se eu adicionasse 5 mais 5, mais 5 mais 5, mais 5 mais 1. Qual era a minha prioridade? Organizar, então, a adição da esquerda para a direita, se tudo fosse uma soma. Aqui não é toda uma soma. Aqui está sendo representado como potência e depois uma adição. Então, vamos primeiro determinar o valor da potência e depois da adição. 5 ao quadrado, eu preciso saber que ele é 5 vezes 5, e 5 vezes 5 é 25. Então, aqui no lugar de 5 ao quadrado é 25. 25 mais 1 é 26, e 26 vezes 2 é 52. Vocês conseguem observar a diferença que a organização das operações faz? Se eu somo de qualquer jeito e efetuo sem pensar, sem conseguir compreender as operações, eu posso me colocar num grande problema. E se nós cometermos um erro no início, vai ser fatal. Nós iremos, com grande chance, não perceber esse erro e continuar até o final sem prestar atenção se falhamos em algum momento ou não. Então, prestem muita atenção quando vocês estiverem resolvendo qualquer tipo de expressão. Pode ser a mais simples que for. Presta atenção e façam com calma, para não cair num erro muito bobo, tá bom? E lembrem-se, 5 ao quadrado não é o mesmo que 5 vezes 2, tá? É 5 vezes 5. O expoente representa quantas vezes o fator, que é a base, aparecerá na multiplicação. Bom, temos esse último exemplo que envolve multiplicação, subtração, adição e raiz quadrada. Já entendemos então que devemos operar toda a operação que está dentro, as operações que estão dentro do parêntese. Agora eu tenho 5 vezes 3 menos 2. Vocês devem ter percebido pelo exemplo anterior que nós devemos efetuar inicialmente a multiplicação e depois a subtração. Então aqui, vamos efetuar 5 vezes 3, que é 15. 15 menos 2 vai dar 13, tá? Qual é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 ao quadrado é igual a 1, tá? 1 vezes 1 é igual a 1. Então, observem que nesse caso eu efetuei a multiplicação e também efetuei a raiz quadrada. Gente, essa raiz quadrada não vai estar relacionada com esses valores que são representados aqui dentro, tá? Só com o resultado final. Então, eu posso efetuar a raiz quadrada aqui, nesse exato momento. A partir de agora, nós vamos então ver qual organização eu preciso ter na hora de determinar o valor numérico de uma expressão numérica. Qual ordem eu preciso obrigatoriamente utilizar para determinar qual é o resultado de uma expressão numérica. Gente, a ordem que vai ser apresentada, ela é obrigatória, tá? Obrigatória e faz todo o sentido. Vamos ver então agora como é que eu devo resolver expressões numéricas utilizando as 6 operações estudadas. Primeiro, vamos efetuar operações com potenciações e radiciações. Depois, multiplicações e divisões e, por fim, adições e subtrações. Não podemos esquecer dos parênteses, da regrinha dos parênteses. Além dos parênteses, temos também colchetes e chaves, que nos dão essa ideia de organização. Vamos ver, então, alguns exemplos que nos farão compreender melhor essa organização que deve ser seguida. Bom, o primeiro slide nos tem essa expressão aqui, nos dá essa expressão, que é a raiz quadrada de 121 menos raiz quadrada de 100 mais 5 vezes 3 mais 5 ao quadrado. Temos aqui algumas observações. Primeiro, eu tenho radiciação e potenciação. Porém, a radiciação é relacionada a um número, individualmente, é claro, e a potenciação está relacionada a um parêntese. Então, o primeiro passo é determinar essas duas raízes. Qual a raiz quadrada de 121? 11, pois 11 ao quadrado é 121. Menos, qual a raiz quadrada de 100? 10, pois 10 ao quadrado é 100. Depois, vamos continuar com uma multiplicação de 5 vezes e vamos abrir o parêntese. Quanto é 3 mais 5? 8. Então, o resultado desse parêntese será 8 ao quadrado.
prestem bem atenção. Não efetuem 5 ao quadrado. Por que não posso fazer isso? Porque o 2 é o expoente do resultado que está do resultado da operação do parêntese. Então, se eu efetuo 5 ao quadrado, eu estou dizendo que o quadrado não serve para o 3. Ele está diretamente relacionado, ele é um expoente apenas do 5. E a gente vê claramente aqui que a base dessa potência é o resultado de 3 mais 8. Bom, agora nós vemos nessa segunda linha que temos uma subtração, adição, multiplicação e potência. Então, seguindo a ordem apresentada, iremos efetuar primeiro a potência. Primeiro precisamos saber qual é o resultado dessa potência, 8 ao quadrado. Bom, 8 ao quadrado é 64. Então, vamos repetir todo o início da expressão, sem efetuar nenhum cálculo além da potenciação de 8 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, tá? Não é 8 vezes 2, é 8 vezes 8, que é 64. Bom, para passarmos para a próxima etapa, precisamos inicialmente saber qual adição, qual operação efetuar inicialmente. Eu efetuo a subtração, a adição ou a multiplicação? Eu efetuo a multiplicação. Então, vou repetir o 11 menos 10 e somar vou colocar o sinalzinho, tá? Quando eu falo somar, eu vou colocar o sinal de adição com o resultado de 5 vezes 64. Bom, 5 vezes 64 é igual a 320. Então, a única modificação que eu fiz da terceira linha para a quarta foi essa, tá? Somente o resultado dessa multiplicação. Agora caímos numa situação interessante. Primeiro temos uma subtração e uma adição. De acordo com as regrinhas que eu apresentei para vocês, devemos fazer no mesmo momento subtração e adição. Mas como eu faço agora? Inicialmente a adição, depois a subtração. Então, quando estivermos na mesma linha, com operações que devem ser feitas naquele momento, vamos seguir o seguinte critério, da leitura da expressão, ou seja, olhando as operações que vêm da esquerda para a direita. 11 menos 10 é 1. Então, o resultado eu somarei com 320. Então, 1 mais 320, que é 321, tá? Esse é o resultado do primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo, então. O segundo exemplo agora não possui potências, somente raiz quadrada, adição, multiplicação, divisão e subtração. Como vimos anteriormente, qual a primeira operação que devemos fazer aqui? Primeiro devemos fazer a radiciação. Observe que a radiciação está dentro dos parênteses. O que faremos? Nada além de determinar a raiz quadrada dos 3 números que têm raiz. Bom, raiz quadrada de 69 é 13, então repito o menos 4, tá? Todos os outros valores que eu não estou efetuando, eu somente repito. Vezes 1 mais raiz quadrada de 25, que é 5. Dividido por 49, raiz quadrada de 49, que é 7, menos 1. Agora, sempre que eu passei da primeira linha para a segunda, eu esqueço a primeira linha, tá? Agora eu vou olhar somente a expressão que eu acabei de determinar. O que eu faço nessa expressão da segunda linha? Efetuo as operações que estão entre parênteses. Então, 13 menos 4, 9, 1 vezes 1 mais 5, 6, e 7 menos 1, 6. Observem que aqui, além dos parênteses, eu tenho um outro símbolo. Esse símbolo é chamado de colchete. Para que ele serve? Ele também serve para reorganizar. Só que ao invés de colocarmos vários parênteses numa expressão, deixando a expressão talvez um pouco confusa, depois que utilizarmos o parêntese uma vez, iremos usar o colchete. Qual é a função do colchete? A mesma do parêntese. Ele nos indica que iremos efetuar inicialmente essa expressão. Então, efetuei essa subtração e essa adição. Qual operação eu vou resolver primeiro? 9 vezes 6 ou vou efetuar algo com essa divisão? Vou resolver 9 vezes 6. Lembre-se, colchete tem o mesmo efeito do parêntese, tá? 9 vezes 6 é 54. Então, agora eu eliminei o colchete, eu tenho apenas 54 dividido por 6, que é igual a 9. Então, esse é o resultado do segundo exemplo. Bom, seguindo então essa ideia do que foi apresentado nos exemplos anteriores, devemos sempre lembrar que a gente precisa obedecer à ordem da organização da expressão. Quais são essas ordens? Primeiro, com relação aos sinais,
que estão associando as operações. Então, primeiro eu resolvo parênteses, depois que a gente resolver tudo entre parênteses, vocês vão perceber que os parênteses irão sumir e ficaremos apenas com os colchetes. E por fim, quando os colchetes sumirem, ficaremos apenas com as chaves. Além disso, devemos respeitar a ordem das operações, que é inicialmente resolução da potenciação e raiz quadrada, segundo, multiplicação e divisão, e em terceiro, adição e subtração. Eu vou deixar para vocês esse exemplo para treinar esse conhecimento que vocês acabaram de adquirir ou que estão revisando. E nos próximos segundos eu vou colocar para vocês o gabarito dessa expressão, a resolução completinha, para vocês observarem no passo a passo quais foram os erros ou se você acertou corretamente cada uma das etapas. Eu espero que tenha sido bem compreensível esse vídeo e até a próxima!